Olá, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo sobre um assunto muito importante. É muito sério. Ao longo da história, o povo judeu enfrentou muito ódio e muitas perseguições que acabaram com milhões de pessoas do nosso povo. Foram mortos por ser judeus. Foram assassinados pela crença deles. Da onde que eu posso ver esse ódio que a gente encontrou ao longo dos anos da comunidade cristã? Porque antes que os cristãos começaram com as cruzadas, com a Inquisição, até então o povo judeu viveu bem tranquilo, afastado, não envolveu muito com outras comunidades. Especialmente entre os muçulmanos, tinha paz. O povo judeu floresceu nas comunidades, nas cidades muçulmanas. Não estou falando da criação do Estado de Israel, que depois deu uma mudança. Mas enquanto os judeus viveram dentro de países muçulmanos, viveram até em paz. Mas enquanto os judeus viveram nos países cristãos, eles sempre foram um alvo de perseguições, de matanças e de pogroms. Até que foram mortos milhões e milhões de judeus ao longo dos últimos 1000 anos. Não estou falando do Holocausto, que só lá, em 5 anos, morreram 6 milhões de judeus. Vou botar mais 20 milhões de judeus ao longo da história foram mortos só por ser judeus. Agora, eu queria fazer esse questionamento, porque sempre o pessoal me fala, quando eu fiz o vídeo falando sobre Yeshua, o Homem da Paz, ou quando eu fiz os vídeos Judaísmo versus Cristianismo, o Israelitano, eu recomendo vocês assistir esses vídeos, porque vocês vão ter um pouco mais noção do que eu estou falando aqui. Que o fundamento do ódio para os judeus, que é sendo propagado pelo Novo Testamento, pelos pastores e pela igreja. Primeira coisa, em Lucas, 11, 42, 51, começa um relato como fala que os judeus mataram todos os profetas, e nós somos culpados da morte de Abel até Zacarias. Olha, o Zacarias realmente foi assassinado no templo. O Isaías também foi assassinado pelo neto dele. Mas esses são todos os profetas? Esse é o Abel? Que Abel tem com a história de judeus? Você pode ver isso? Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. O Lucas falando de uma geração que não tem nada a ver com essas histórias. É os judeus culpados pela morte de Abel? Fala sério. E ao outro lado, também está escrito, isso está escrito em Atos 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem que os anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. A gente prosseguimos alguns profetas. Os profetas eram os líderes do povo. Como que fica isso? Inventar história só para criar ódio sobre os judeus? Não estou falando que está escrito plenamente que os judeus que mataram Jesus. Está escrito em Atos. Atos 5,
versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste, suspendendo-o no madeiro. E no Atos 5, versículo 33, e ouvindo eles isto, se enfureciram e deliberaram matá-los. Ok, não é questionável. A gente matou Jesus, porque era pecador. Não porque era um Mashiach, não porque era um justo. Tá? Mas a gente encontra uma história interessante em Mateus 27, versículo 15 e versículo 25. Que é uma história que o Jesus foi preso depois de declarar rei dos judeus. E junto com ele na prisão tinha um criminoso chamado Barabas. E Pôncio Pilatos, que era o governador romano da época, decidiu fazer um ato de gratidão ao povo. Só para vocês terem ideia, esse Pilatos, o governador romano, ele tem também um relato de tudo o que aconteceu na época que ele governava Yehudá. Não está escrito nada sobre o Mashiach de judeus, um rebelde que anuncia um rei. Não é escrito nada sobre o Jesus. Agora, só para vocês entenderem quem era esse governador, ele tão cruel, que a Roma retirou ele de governar Israel por os atos de crueldade que ele cometeu. É tão cruel que ele era. Mais de 100 mil judeus foram crucificados quando ele governava Israel. Um dia, ele acorda, ele decide, de acordo com o Novo Testamento, para ser mais gentil. Lembra, a coisa que os romanos mais tinham medo e mais preocupavam com rebeliões. Então ele decidiu dar para o povo que um dia anterior declarou o tal de Jesus como o rei dos judeus, o Mashiach, o Salvador. Ele decidiu que ele vai dar para esse povo a opção. Hoje vou liberar um. Vocês querem o Jesus, o rei, o rebelde, que lhe deu rebelião? Ou vocês querem que eu libere Barabas, o assassino, o criminoso? O povo inteiro, que, só para você ter ideia, se os judeus declaram que alguém é Mashiach, se realmente é Mashiach, acabou, não tem mais para que esperar, para que ter guerras. Acabou, vai vir a época messiânica, o Deus vai residir com a gente aqui nesse mundo, de forma espiritual. Esse mundo vai virar mais espiritual. Não vai ter mais nenhum problema. Não vai ter guerra, não vai ter morte, não vai ter nada de ruim nesse mundo mais. Mas não, o povo judeu decide, não, libera Barabas, o criminoso. O Pilatos, sem saber, ficou surpreso. O que vocês querem que eu faça com esse tal de Jesus? E o povo tudo crucifica ele e deixa o sangue dele seja sobre nossos filhos. Uma história que não bate, não com fatos históricos, e não bate com fatos bíblicos, e não com a religião judaica. Óbvio, o interesse de quem editou o Novo Testamento é criar ódio contra os judeus, porque enquanto os judeus vivos, existentes, o cristianismo nunca vai ser completo. E uma coisa interessante, o que João fala no capítulo 8, versículo 44, quando ele compara os judeus para ser os filhos do diabo. Fala assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Chamando os judeus, filho do diabo, sendo, na nossa Torá está escrito que Deus chama o Israel, meu filho primogênito. Quem que é o diabo? Em outro lugar, em Apocalipse 3, versículo 9, a gente relata uma coisa interessante. Se você falar, não, ele não chamou os judeus filhos do diabo, mas aqueles que estavam contra os pecadores, presta atenção que Apocalipse fala. Eis que eu farei às sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham adorar prostradores a teus pés, e sabem que eu te amo. Não deixou nenhuma dúvida. O Novo Testamento relata os judeus como o diabo, como Satanás. Como você quer que não vai ter ódio? Quando a maior coisa que você vai escutar na igreja, não, o Satanás é isso, o diabo é isso, em quem os filhos dele? Os judeus. Então, se você me fala que é religião de paz, aí você não é melhor do que os muçulmanos. Que se você não aceita a minha religião, eu tenho direito a te matar. Sim. No Corão está escrito, se você não é muçulmano, o muçulmano tem direito a te matar. Tanto o cristão, tanto o judeu. Os cristãos não eram diferentes. Se você não é judeu, a Inquisição podia te torturar, te queimar, te assassinar, te escravizar. Mesmo você aceita ser cristão, eles não te aceitaram. Falou, eu aceito o cristianismo, beleza, agora você vai morrer como cristão. E mataram. Então você ia morrer de qualquer forma. Cadê a tolerância? Agora, essa é um pouco sobre a Igreja Católica. Mas seus amigos meus falam, não, mas essa Igreja Católica ela é realmente responsável das cruzadas, responsável da Inquisição. E sim, a Igreja Católica aprendeu já não mexer com os judeus, que não deu certo a força da espada. Mas aí vem outro, o tal de Martin Luther, que é protestante, contra a Igreja Católica, criador da Igreja Protestante, que deve sair todas as igrejas evangélicas, todos os judeus messiânicos, toda a história saiu dessa Igreja Protestante aqui em cima. Eu vou ler o que ele falou sobre os judeus, o que ele ensinou sobre os judeus, o que hoje está sendo pregado em todas as igrejas evangélicas, protestantes, messiânicas, sobre os judeus. E essa, no trabalho de Luther, capítulo 20, finalmente, no meu tempo, foram expulsos de Ratisbona, Magdeburgo e de muitos outros lugares. Um judeu, o coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. E os suma são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queima suas sinagogas, negue a eles o que diz anteriormente, força-os a trabalhar e trata-os com toda sorte de severidade. Sem inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfemias e vícios. E para que não recebemos a ira de Deus sobre nós, eu estou fazendo a minha parte. Resumindo, caros princípios nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos servir, encontrei solução melhor para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, o judeu.
Essa é uma coisa que o Hitler e יימח שמו וזכרו e todos os nazistas usaram como motivo para fazer todos esses atos de atrocidade que fizeram contra os judeus. É esses textos e esse livro de paz, o Novo Testamento, que até hoje é usado como falar contra os judeus, fazer atos antissemitas contra os judeus. Então, quando você vai ler um livro que fala que é livro de paz, especialmente você judeu e quer buscar outros caminhos, presta atenção ao que você está lendo e procura o lugar certo. Sucesso!